Você já ouviu falar sobre trancinhas de arroz? Durante o período sombrio da escravidão no Brasil, as mulheres escravizadas enfrentavam condições adversas, principalmente quando se trata da alimentação. Nesse caso, era escassez de alimentos. E diante dessas adversidades, as mulheres desenvolveram práticas extremamente criativas para garantir não somente a alimentação delas, no caso, e também dos seus filhos. E esse que é o tema desse vídeo. Uma das práticas mais comuns naquela época sombria era as trancinhas de arroz, um método engenhoso que permitia transportar arroz através das tranças, através dos seus cabelos, para plantar em locais estratégicos. Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a história que está por trás dessas tranças e te mostrar que hoje você usa como acessório, mas antigamente lá atrás muitas pessoas usavam como sinal de sobrevivência e até mesmo resistência. As trancinhas de arroz têm suas raízes em práticas agrícolas ancestrais. E esse método de transportar alimentos, através das tranças não era exclusivo somente do Brasil, mas era praticado em várias partes do mundo onde as pessoas precisavam da agricultura, acredito que em todas as partes, precisavam da agricultura para ter os seus mantimentos, para conseguir se alimentar. E registros históricos indicam que práticas observadas, assim como essa de guardar os alimentos nas tranças do cabelo, foram observadas principalmente em povos africanos. E claro, não somente na África, mas também em outras regiões. Mas agora vamos falar sobre o Brasil. Durante os séculos de escravidão aqui no Brasil, especialmente nos períodos de colheita dos campos, e as mulheres escravizadas eram frequentemente encarregadas de fazer esses trabalhos braçais, esses trabalhos agrícolas. E nessas situações a alimentação era muitas vezes escassa e instável. E para sobreviver nessas situações, as mulheres, sem muita escolha, desenvolveram uma prática que combinava resistência, cultura e sobrevivência na prática. As trancinhas de arroz eram pequenas tranças feitas no cabelo, habilmente tecidos para incluir grãos de arroz entre os fios. Esses grãos eram discretamente transportados e plantados em locais escondidos, muitas vezes ao longo das linhas de cultivo nos campos onde trabalhavam. E essas práticas permitiam que as mulheres escravizadas criavam pequenos estoques, como o arroz, como eu já disse aqui, contribuindo para a segurança alimentar de si, delas mesmas e das suas comunidades. Eu preciso parar aqui porque é tão triste, sabe? Muitas vezes a gente não sabe como que a vida de muitas pessoas precisou ser muito difícil para que hoje a gente tenha um pouquinho de liberdade. E quando eu digo um pouquinho de liberdade, é necessariamente sobreviver, assim como os meus, e muitos dos seus também sobreviveram. E além de garantir os alimentos, as trancinhas de arroz também tinham um significado simbólico, para aquela época. Elas expressavam não somente a engenhosidade e a criatividade, das mulheres escravizadas, mas também a sua resistência contra um sistema completamente opressiva. Estamos falando de escravidão, E ao preservar práticas agrícolas e culturais das suas terras de origem, as mulheres escravizadas mantinham uma viva conexão com suas raízes e fortaleciam assim a sua identidade em meio à brutalidade da escravidão. O legado das trancinhas de arroz vai além da sua função prática durante o período de escravidão. E essa prática ilustra a capacidade humana de resistir e persistir, mesmo quando nós não temos muita força e principalmente a condições menos favoráveis. E essas tranças são um testemunho de criatividade diante da adversidade, de maneira como as culturas de pessoas oprimidas encontram maneiras de se refazer em meio
ao caos, em meio à escravidão, em meio à falta. As trancinhas de arroz são um exemplo claro da resistência e resiliência de um povo que sofreu muito. E essa prática não apenas garantiu alimentação básica em tempos sombrios extremamente difíceis, mas também preservou a cultura e as adversidades, das comunidades afrodescendentes. Estudar e lembrar dessas práticas não somente honram a lembrança, a memória, das pessoas que tanto sofreram nesse período, mas também destaca a importância de reconhecer e valorizar as contribuições culturais das populações marginalizadas ao longo da história. E aí, você sabia que existia uma história tão triste e pesada por trás de uma simples trança que enfeita a cabeça de muitas pessoas? Eu, como profissional da área, não pude deixar de trazer esse vídeo, porque eu acho que muitas pessoas carregam a parte da história, em penteados, em algumas formas, principalmente, se tratando de cabelo, e não sabem, o peso da responsabilidade que elas estão carregando. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sino de notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser notificada ou notificado pelo YouTube. Beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!